Olá, hoje eu convido vocês para pintarmos girassóis. Observem que eu já fiz uma sombra aqui na parte de cima com azul caribe e na parte de baixo aqui eu passei o verde pântano, tá? Já iniciei a pintura das folhas, agora eu vou mostrar para você como é que eu pintei fazendo essa aqui. Eu usei 2 tons de verde e o branco, o verde oliva, o verde pântano e o branco. Na parte de cima da folha, começando lá da pontinha, eu passei verde oliva. Na parte de baixo, indo ao encontro do verde oliva, eu passei o verde pântano. Ó, dá uma misturada aqui no meio. E agora eu faço as nervurinhas da folha com o branco. Limpo o pincel, coloco um pouquinho de branco só do ladinho do pincel, começo lá na pontinha, só fazendo esse movimento. Vou colocando mais tinta conforme necessário. Agora do outro lado. Limpo o meu pincel, agora vou pegar só um pouquinho de tinta, observem, ó. E vou fazer aqui no meio um traço. E vou puxar assim, alguns risquinhos. Prontinha a nossa folha. Logo eu volto mostrando como pinta a flor do girassol. Bom, agora eu estou pintando então o girassol. Eu passo amarelo ouro em toda a pétala aqui da flor. Ó, toda ela de amarelo ouro. Não preciso limpar o pincel. Vou pegar um pouquinho de laranja, ó, um pouquinho de laranja. E vou partir lá do miolinho, puxa. Observem que é bem pouquinho, ó, pessoal, não pode ser muito. Não vai pintar toda a pétala, como a gente fez com o amarelo. Ó, como eu costumo dizer, a gente dá uma sujadinha só de laranja. Sempre pegando pouquinha tinta. Esse girassol tem umas pétalas que estão por trás aqui. Então, na partezinha de baixo, eu vou pôr um pouquinho de laranja também. Depois que eu passei o laranja em todas, tiro o excesso do meu pincel e vou passar um pouquinho de cerâmica, menos que eu passei laranja, ó. Não vou cobrir a parte laranja com o cerâmica. Então, passa amarelo ouro em toda a pétala, depois passa um pouquinho de laranja e depois um pouquinho de cerâmica. Isso eu vou fazer com todas as pétalas do girassol, uma a uma. Ó, essa aqui ficou aqui por trás também, um pouquinho de cerâmica.
certo? Agora, eu vou lavar o meu pincel, seco bem, e com o palha, ou se não tiver o palha, pode ser o branco mesmo, eu vou colocar um pouquinho de tinta só de um lado do pincel, com essa tinta posicionada pra fora, eu vou fazer como se fosse um contorninho nessas pétalas, tá? Ó, sempre com a tinta pra fora. Pra lá, vira pra cá. Aquelas que são maiores vai até o miolo. A menorzinha é só lá em cima. A outra desce até embaixo. E assim vou fazer com todas elas. Bom, tá quase pronto nossa pintura. Agora, vamos pintar o miolo do girassol. Aqui no meio, passei marrom, todo ele. Ó, tá normal. Todo de marrom. Vou tirar o excesso da tinta no meu pano de limpeza. Vou colocar, ó, o pincel em pé aqui no branco. E com esse movimento aqui, vou fazer o acabamento aqui do meu girassol. Ó, só vou dando batidinhas, pessoal. Quando achar que tá pouca tinta, põe mais um pouquinho. Ó, sempre com o pincel em pé. Agora, eu vou só fazer um movimento aqui no meio. Tá pronto. Vou limpar meu pincel na água, seco bem, para fazer os acabamentos agora dos galhos com o verde. Eu estou usando aqui o verde oliva. Sempre com movimentos leves. Esse aqui, você vai pegando a prática depois, aqui nos nossos botões de girassol. Ó, aí você vai usando a sua imaginação. Vai preenchendo. Aqui embaixo, agora eu vou mostrar que eu coloquei algumas pétalas que tava caindo da florzinha, tá? Só para dar um toque aqui no nosso desenho, na nossa pintura. Ó. Finalizamos, então, o nosso desenho de girassol.